Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou Débora dos Santos, de 38 anos, pelos atos do 8 de janeiro. A cabeleireira de Paulínia, cidade do interior de São Paulo, ficou conhecida por ter escrito com batom a frase "perdeu mané" na estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Débora é casada, mãe de 2 filhos, e está presa desde março de 2023. E aí eu pergunto, aonde está o entendimento do CNJ que as mães de filhos pequenos não podem ficar presas preventivamente? Porque a rainha do tráfico está na rua por conta desse entendimento. A rainha do tráfico está em prisão domiciliar por conta dos 2 filhos. Por que que esta mãe de família, sem antecedente criminal, com 2 filhos pequenos, está presa desde março de 2023? Quando ela foi levada para a cadeia por agentes da Polícia Federal no âmbito da Operação Lesa Pátria. O que lesa mais a pátria? A notícia do Rio ou 8 de janeiro? Segundo Hélio Júnior, advogado de Débora, aspas, todos os prazos foram extrapolados sem qualquer justificativa plausível. Crime de abuso de autoridade. De quem? Do Alexandre de Moraes, que é relator do caso. Volto para o advogado. Ela permanece presa preventivamente há mais de 1 ano, o que ultrapassa o princípio da razoabilidade consagrado pelo inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Débora, mãe de família, 2 filhos pequenos, casada, sem antecedente criminal, com um emprego e residência fixa do interior do estado de São Paulo, porque escreveu "perdeu mané numa mola" com batom. Com batom. Dava para limpar. No dia 8 de janeiro, num monumento, que não significa nada, qualquer monumento em Brasília, também na situação em que a gente se encontra. Expressou a sua opinião através daquele batom. E custa muito menos mandar limpar uma estátua do que pagar por todas as regalias e mordomias dos príncipes do Estado brasileiro. Ela está presa desde março de 2023, contrariando a legislação, contrariando os entendimentos do CNJ, contrariando uma conquista da OAB das mães presidiárias. Enquanto isso, um verdadeiro golpe de Estado já é conhecido, velho conhecido do Brasil, o Comando Vermelho, facção criminosa de narcotráfico, domina extensos territórios brasileiros e suspende, revoga toda a ordem do Estado Democrático de Direito brasileiro, se é que de democracia sobrou alguma coisa para o Brasil. Mas eu queria saber por quê. Por que nenhum ministro dá uma ordem? Por que ninguém vai? Porque todo mundo sabe quem está, não é só tentando, mas realmente conseguindo, mediante violência e grave ameaça, dar esse golpe de Estado que já não é mais Estado brasileiro. Não, o que falta é vontade política, né, Pavia? Acho que o coração das duas questões, né, do combate ao crime organizado e também da volta à normalidade institucional, do respeito ao devido processo penal, no caso dos réus do 8 de janeiro, para resolver os 2 problemas, o que falta é vontade política, que os parlamentares, que os agentes políticos tomem a decisão de enfrentar esses problemas, de retirar o tabu que existe sobre os 2 assuntos e falar abertamente sobre isso e propor soluções. No caso do 8 de janeiro, me chamou muito a atenção ontem que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, numa das sabatinas a que eles estão sendo submetidos, os pré-candidatos, falou sobre esse assunto. E aí ele fez um paralelo interessante, com o qual concordo, mas lamento que ele só tenha feito isso agora, porque já podia ter feito há 1 ano e meio e faz agora só debaixo da corrida eleitoral, né, em busca de votos, né, com o oportunismo do momento eleitoral. Falou, olha, o MTST, que é um movimento do qual faz parte, ou fazia parte, o Guilherme Boulos, que hoje também é pré-candidato, também invadiu instituições, invadiu o Ministério da Fazenda, prédios públicos, mas nunca as punições chegaram perto do que se tem no caso do 8 de janeiro, que é um caso de vandalismo, de depredação ao patrimônio público e que seja punido como tal. O prefeito Ricardo Nunes falou isso, fez essa comparação, só que só faz agora porque está chegando a eleição e porque tem o Pablo Marçal ali empurrando ele para um posicionamento mais à direita. Então, em busca de voto, aí é conveniente falar. No caso da Débora, é mais assustador ainda, porque não há nada que possa vinculá-la a ter esse tipo de punição, até mesmo se você colocasse, por exemplo, ela, no caso do vandalismo ou dano ao patrimônio público, como pichação, eu
não conheço nenhum pichador que recebe 1 ano e meio de cadeia por ter pichado qualquer patrimônio público. E isso você encontra toda hora. Pichar é E não pichou, tem. ela pôr com batom. Não tem como. Mas mesmo que fosse... Pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom? De que cor? Da cor azul. Você quer ver uma coisa, por exemplo, na Rússia, você não encontra uma pichação. Por quê? Porque vandalismo na Rússia dá 7 anos de cadeia. Por isso você não tem pichação. Não estou dizendo que você deve ser russo ou fazer como eles, apenas para ter um parâmetro de dizer, pô, se você vai tomar uma pichação ou como um vandalismo, então não deveria ser apenas a Débora, todos os pichadores. E, no entanto, são considerados como expressão cultural e arte. Ora, no caso dela, é uma arte. Ela disse, perdeu o mané fazendo uma alusão a uma frase carioca que foi apropriada por um determinado ministro. Ela fez apenas uma crítica satírica. Foi o que ela fez. Agora, mesmo assim, ela está recebendo por atentado ao Estado Democrático de Direito. Só para concluir, o mais interessante... Essa apropriação é ótima. É bom frisar. É a frase, não é uma frase, cara, é uma frase de bandido adotada por um ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Uma frase de bandido. Mas cai como uma luva para a questão que você trouxe do narcotráfico, do crime organizado. Por qual razão eles não atingem isso? Porque o crime organizado, o estado onde eles estão, no local em que eles estão, o estado não chega. É um outro estado ali, não é Brasil. Eles têm legislação própria, eles têm uma justiça própria, eles têm forma de organizar o trabalho próprio e o mais interessante, eles têm exército para tomar conta do território. O Estado brasileiro não chega, por isso que eles não têm coragem de ir lá. Porque teria que estabelecer e reconhecer como uma guerra. Uma guerra contra um Estado enclausurado aqui no Brasil. Eles não podem fazer isso. E aí eles não têm a coragem, vontade política. Quem foi que falou da vontade? Foi você, Vitor? Vontade política, é verdade. Não tem a vontade política, mas eu digo que é pior do que a vontade política. Eles não têm mais capacidade porque a estrutura está desmontada. E agora a única coisa que esses covardes fazem no Congresso covardes, é sobreviver. Boa palavra. Bela palavra, porque para mim parece o homem vagabundo que leva a chapuletada do chefe o dia inteiro porque é um incompetente, aí chega em casa e dá umas bolachas na mulher. É isso aí. Porra, belo exemplo. É isso que parece. Maravilhoso. Belo exemplo. É isso que parece. Porque fica lá, democracia. Ah, cadê a democracia? 17 anos, pá! Mãe de família, tá presa! Tipá. Aí chega o bandidão com a arma lá. Você viu uma cena de um criminoso do PCC que foi preso e foi interrogado por um juiz, foi levado de um local até o juiz fazer ele. Aí começou a falar, ei, por que você me trouxe aqui? Poderia ter feito isso online. Aí o juiz foi gritar com eles, o negócio é o seguinte, eu sou teu inimigo, você cala a boca, você falando pro juiz, você está me ameaçando? Aí tem um paralelo em que ele levou um indivíduo que cometeu um delito leve, um pai de família, e o juiz gritava, batia. É o mesmo exemplo que você colocou aí. É assim, são covardes.